Teremos agora o desenvolvimento do tema acordo direto. Convidamos, neste momento, para coordenar os trabalhos da mesa, o excelentíssimo senhor desembargador do Acre, Francisco Djalma. E para desenvolver o tema, convidamos o desembargador Ramon Tássio de Oliveira, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Inicialmente, eu gostaria, e o faço com muita satisfação, cumprimento a Escola da Magistratura do Estado do Rio Grande do Norte, na pessoa do Dr. João Afonso. Cumprimento também pela iniciativa do evento. Como foi dito aqui, a matéria, ora em estudo, é uma matéria de difícil biografia. Eu mesmo tentei, na manhã de hoje, localizar alguma coisa, no sentido de encontrar alguma coisa, algum livro sobre a questão precatória, e encontrei muita dificuldade no sentido de localizar algo que pudesse levar para o Acre. Mas estou vendo aqui questões que foram abordadas na manhã de hoje, de bastante relevância. Doutora Silvia, por exemplo, nos trouxe exemplos, experiências que certamente nos auxiliará no retorno às nossas atividades jurisdicionais e administrativas em relação à questão precatória. Quero cumprimentar também, doutor João Afonso, o desembargador Ramon Tássio de Oliveira, que nos abrilhantará com o tema acordo direto entre devedor e credores de precatória. O doutor Ramon é magistrado e doutor em Direito Público pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e também mestrado em Direito pela Universidade Federal e graduado em Direito pelo Centro Universitário de Sete Lagoas, 1985, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. É também diretor executivo da Escola Judiciária Eleitoral do TRE de Minas Gerais, também diretor da revista Namages, Jurídica, e professor da Universidade Federal de Itaúna, Minas Gerais. Também professor, doutor Ramon, da Faculdade de Direito Arnaldo, Estado de Minas Gerais, aprovado, que foi em concurso público, para o cargo de juiz de direito da primeira região em 1996. Exerceu ainda, doutor Ramon, os cargos de promotor de justiça e delegado de polícia em Minas Gerais, na área de graduação, docente. O doutor Ramon é também professor de direito constitucional e processo civil e direito eleitoral. O doutor Ramon, portanto, demonstra pelo seu currículo uma larga experiência e, com certeza, nos trará na tarde de hoje, já neste final de conclave, experiências que, certamente, como disse no início, nós levaremos para as nossas atividades administrativas. É um tema bastante relevante. A matéria, como foi colocada na manhã de hoje, pelo próprio desembargador Calbi, a matéria não é, digamos assim, um tanto quanto árida. Porém, exatamente por isso, e é exatamente nesse aspecto que reside a sua importância. Acredito que o desembargador Ramon, com a sua experiência, nos trará uma abordagem objetiva e de bastante relevância para os nossos conhecimentos. Com a palavra, Sua Excelência, o desembargador Ramon, a quem cumprimento. Os cumprimentos iniciais a todos vocês. Ainda hoje eu olhei aí no grupo dos gestores precatórios que tinha uma mensagem lá do nosso coordenador da Seara de Precatórios, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, respondendo a Verônica
sobre a falta que ele estaria fazendo aqui. Aí ele de lá respondeu que nada, o Ramon está aí, então vocês poderão matar a saudade do Ramon. Eu confesso que, em realidade, eu é que estou matando um pouquinho daquela saudade que eu estava de vocês, desses gestores de precatórios, dessa turma que representa para nós uma família, acima de tudo. Não posso falar que sou o decano da seara de precatórios, porque meu amigo Nilo já tem muito mais experiência, maturidade e tempo nesse meio do que eu. Mas eu vou falar ali de pé, porque eu acho que vai ser melhor. Mas eu não poderia, além de dizer do simbolismo, ou seja, da alegria de estar aqui, reencontrando os colegas, eu não poderia omitir também de cumprimentar os demais presentes. Eu acredito que aqui nós temos servidores. Eu não tive acesso ao público, mas deve ter advogados. Aqui também nós temos a escola da magistratura, que está patrocinando ou que está promovendo esse encontro fabuloso. Nós temos aí o Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Norte, responsável também, acima de tudo, por esse encontro. Nós temos aqui, nesse evento, o registro de um marco importantíssimo, que foi o marco da eleição dos novos dirigentes da Câmara Nacional de Precatórios. Eu não poderia deixar de estender a eles os meus parabéns. Ontem eu até não disse qualquer coisa sobre, mas a Câmara Nacional de Precatórios, ela tem desenvolvido um trabalho muito relevante nessa seara, nessa jornada difícil que é de cuidar de um assunto que envolve recursos, que envolve escassez de recursos, que envolve, por outro lado, ansiedade de credores para receber os seus direitos lá já reconhecidos em sentença. Mas, pelos idos de 2005, quando fui trabalhar nessa área, não tinha, bem dizer, nada. Nada. Está aqui o nosso amigo Pedro Calbi também, que trabalhou nessa ocasião, certamente, e também defrontava com essa dificuldade de escassez, uma escassez plena de informação nesse campo de precatórios. Então, a Câmara Nacional ela foi criada a partir de uma troca de ideias entre nós, juízes dessa seara. Antes eu perambulava aí a convite de um ou outro estado, de um ou outro tribunal, para falar alguma coisinha sobre precatórios. E Minas Gerais ela já tinha a sua central de conciliação de precatórios, pioneira nesse assunto, pois criada lá pelos idos de 2003. Me lembro, inclusive, que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso teve lá em Minas Gerais e copiou, pegou parte daquilo que a gente fazia lá e implantou lá no Tribunal de Justiça de Mato Grosso e outros mais, muitos outros estados também foram lá. E aí, aqueles contatos, e depois com esse conhecimento que nós passamos a ter com os colegas, aí surgiu a ideia, até numa brincadeira, estava eu presente, o Nilo, num encontro aí do CNJ, o Pedro também estava lá, e aí resolvemos criar um grupo no WhatsApp. Então surgiu essa ideia da Câmara Nacional de Precatórios, e aí alguns eventos, enfim. E as discussões elas foram evoluindo, foram ficando ricas, e eu posso dizer que hoje nós temos verdadeiros doutores aí menos eu, nessa Câmara Nacional de Precatórios, a exemplo do Nilo, a exemplo do Eduardo, a exemplo de tantos outros. Cada um assim com uma qualidade
impressionante, uma qualidade inigualável, uma qualidade ímpar para tratar desse assunto. Certo é que essa Câmara Nacional de Precatórios tem sido suporte, inclusive, para orientar os colegas a desenvolver o seu trabalho com acerto, com precisão, nesse campo tão tormentoso e difícil. Então, eu que estou deixando a Câmara de Precatórios, mas deixo assim também com a consciência tranquila, porque hoje outros estão assumindo e outras pessoas, com certeza, com muito maior envergadura, com muito maior gabarito do que nós. E eu, então, desejo a esses sucessores, a esses valorosos profissionais que tenham aí um sucesso pleno na condução da Câmara Nacional de Precatórios e que possam servir aí de um suporte para todos aqueles colegas que tenham dificuldades aí nessa seara. Mas eu, então, nesse procedimento, ou nesse caminho dos cumprimentos, eu não posso deixar de externar aqui de público o meu abraço, um registro aos valorosos colegas, o João Lacerda, o Bruno Lacerda, que também está deixando a Câmara de Precatórios, e aí sim o João também, agora o João Afonso, eu estou sem óculos, mas o João Afonso, os dois colegas, os dois líderes que empenharam, que fizeram de tudo para que esse evento ocorresse aqui. E através desses dois colegas, do João Afonso e do Bruno Lacerda, fica assim os nossos cumprimentos à escola judiciária, à escola da magistratura aqui do Rio Grande do Norte. O João, excelente, o João não, o João também, mas o Bruno fez um trabalho excelente, fez um trabalho exemplar, fez um trabalho a ser copiado. Deixou um legado enorme, um legado, não dá nem para copiar, Bruno, naquele pendrive que eu te forneci hoje. Então, você está de parabéns por tudo isso, e você deixa a Câmara, e nós temos certeza que essa deixada sua da Câmara é uma deixada que passa para nós um legado enorme de informações, de aprendizado, e todos nós vamos usufruir disso com certeza. Então, muito obrigado por tudo. Eu ainda brinco aqui que, dias desses, eu fiquei com a raiva danada do Bruno, agora não é o João não, é o Bruno mesmo. Eu fiquei com a raiva danada dele, porque nós temos um grupo aí, e é um grupo onde existe uma troca de informações, uma troca de ideias imensa, importante, relevante. E ele foi e me penalizou lá, me bloqueou nesse grupo, me deixou nesse grupo aí uns 2 meses. Aí eu liguei para o Nilo lá, mas estava muito furioso. Estava muito furioso. E falei, poxa, mas o Bruno está sendo um carrasco desse grupo aí, está me bloqueando, me deletando, e estava com raiva, muita raiva, eu estava com muita raiva do Bruno. Mas olha para vocês verem o contraste das coisas. Além do Bruno, depois de ter tomado ciência da minha raiva, ter me retornado para o grupo, o Bruno vai e me convida para vir aqui em Natal, terra do nascimento. Natal é nascimento, vem de Natale. Terra das dunas, terra dessas praias maravilhosas, terra tida como eu não vou falar que é a mais bela capital praiana, porque eu tenho outros colegas aqui, depois não me convidam para ir lá na terra deles, mas das mais belas. E, de fato, eu visualizando Natal, e é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de vir aqui, eu pude perceber que Natal é realmente uma terra singular, espetacular.
Então, olha o contraste, o Bruno, e eu bravo com o Bruno, e o Bruno me premia com essa vinda aqui. Muito obrigado mesmo, Bruno. Essa questão de, às vezes, algum descontentamento, isso é próprio do ser humano. Você também já teve ou vai ter algum descontentamento comigo, com outras pessoas, isso é normal da vida. Então, fica aí um registro muito grande das minhas desculpas, viu? E pode me convidar mais 1, 2 mil vezes, que eu venho aqui com maior alegria, com maior prazer. Tá? O legado que você deixa aí é enorme para todos nós. E aí o João Afonso tem a felicidade de encontrar tudo isso que você plantou para ele dar sequência. E eu desejo também ao João Afonso sucesso. Obrigado também, João Afonso, por ter me trazido aqui, auxiliado o Bruno nessa missão. E vou estar sempre à disposição de vocês. Eu falava de Natal, exatamente, uma terra já de mais de 417 anos. Terra das falésias, eu tive até que pesquisar o que é isso, falésias, né? Das escarpas. Então, tudo isso é motivo singular, motivo enorme de alegria de estar aqui. O tema da nossa conversa, e eu vou até ficar de pé, é acordos. Mas para falar de acordos, vocês certamente estão percebendo que eu estou até estendendo na fala um pouco antes de entrar nessa questão dos acordos. Até porque eu fiquei pensando, poxa, eu vou falar de acordos, mas acordos é só uma parte lá e concordar com a outra e fim de papo. O que eu posso falar desse assunto? O que eu posso falar dos acordos imprecatórios? Alguém poderia dizer, tem toda uma peculiaridade em cima dos acordos, porque existe uma previsão de possibilidade de acordos em quem deve precatórios, que se encontra no regime especial de pagamento desses precatórios. Fico eu pensando daqui, olha, mas lá nos idos de 2005, não havia nenhuma norma que abria espaço para que nós pudéssemos celebrar acordos imprecatórios. Não havia nada. Havia o seguinte, o texto lá da Constituição, um texto imperativo, no sentido de que comunicava-se o ente devedor sobre uma dívida já reconhecida de forma definitiva pela Justiça. Então, comunicava-se o ente público a respeito dessa dívida. E o ente público tinha por dever inserir essa dívida no seu orçamento e pagar no final do exercício desse orçamento, que a dívida estivesse registrada. Mas nós fazíamos acordos nessa ocasião. Me lembro, inclusive, que em votos do ministro Marco Aurélio, ele criticava essa possibilidade, mas nunca proibiu, não. Ele criticava lá nos seus votos, é um absurdo, acordo imprecatório, mas naquela ocasião, o que acontecia? O ente público não pagava os precatórios, restava, então, a figura de uma intervenção no ente. Aí o interventor ia lá, então, se fosse o caso, o que ele ia fazer? Ia defrontar com a escassez de recursos. Ele, que não foi eleito, substituiu o governo, o prefeito. Ele poderia tirar recurso carimbado de uma outra área e destinar lá para o pagamento do precatório, aí instalava-se um outro problema para o devedor, para o município, para o Estado. Certo é que aquilo não funcionava, nunca funcionou. Aí, de repente, algum recurso lá no Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal tinha um entendimento no sentido de que só poderia haver o sequestro do recurso do ente devedor se houvesse quebra na cronologia dos pagamentos ou se houvesse uma omissão dolosa do gestor em não incluir aquela dívida no seu orçamento. Salvo essas duas situações, não havia possibilidade alguma de se sequestrar recursos do ente devedor. Mas naquela época a gente já fazia os acordos. Naquela época, então, nós levamos adiante diversos acordos e conseguimos equacionar aquele drama.
o drama do não pagamento de precatórios para muitas pessoas. Então, pessoal, eu quero falar um pouquinho disso com vocês. Foi para isso que eu vim aqui na TEL, para falar sobre os acordos. E para falar sobre esses acordos, eu tenho que registrar alguns pormenores, alguns detalhes, alguns aspectos que eu tenho em mente que são imprescindíveis para que a gente possa aceitar, inclusive, a questão dos acordos nos precatórios. E dentre esses aspectos, eu tenho que dizer o seguinte: a simbologia toda de um acordo não está, de forma alguma, na existência do acordo por si só. De modo algum. Essa questão do acordo, o que é mais importante registrar, ou absorver, ou refletir sobre, é uma mudança de sentimento que deve haver nas pessoas para que os acordos tenham implementação, tenham sucesso, sirvam para resolver os problemas. E eu também tenho como algo cristalino, sacramentado, sedimentado na minha mente, que legislação, pressão, coação, por si só, não vai resolver da noite para o dia o drama dessa dívida pública que supera a casa dos 100 bilhões de reais no país. Alguns estados com um legado enorme de dívida. Dívida que nasceu por uma série de fatores, e eu vou até apontar os fatores dessa dívida. Isso aí, talvez, também, vai ajudar nessa mudança de sentimento que as pessoas têm que encarnar para que ela possa compartilhar com essa ideia dos acordos imprecatórios. Nós temos que pensar o seguinte: que vida que vale a pena ser vivida para que se tenha êxito? Que vida que devo levar para atingir um resultado de sucesso? Que vida que vale a pena ser vivida? Certamente, pode ser que vocês deem uma volta aí na cidade e encontrem algum livrinho, alguma revistinha dessas aí numa banca, e lá está assim, olha, o segredo do alcance do sucesso. Aí você vai lá, compra aquele livrinho, correndo, aqui está a forma, eu vou aplicar isso. Mas não é isso. Nem eu sei o segredo. Importante, acima de tudo, é nós sabermos que nós temos a vida. E ela é única. Então, o fato de termos a vida já é tudo. Mas uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida exitosa, é uma vida que atinge um sucesso, é uma vida feliz. Essa é a vida que vale a pena ser vivida. Lá na antiga Grécia, Platão dizia que a vida que vale a pena ser vivida, lógico que essa expressão tem o seu significado no contexto daquela época, é a vida do desejo, é a vida do amor em síntese, é uma vida feliz. Ocorre, porém, que para se alcançar uma felicidade, para se alcançar um êxito, nós vamos identificar que isso aí passa por degraus. Eu, por exemplo, lembro dos meus pais lá falando, olha, você precisa de estudar, Ramon.
Você tem que concluir o primário. Você concluindo o primário, então vai ser algo importantíssimo, algo de sucesso. Aí vai o Ramon, é? Então, para eu ter sucesso, eu tenho que concluir o primário, o nível escolar primário. Tá, vai eu. Estudei. Aí concluí. Concluído o primário, Ramon, você tem que continuar. Só o primário é pouco. Você tem que fazer o primeiro grau. Naquela ocasião tinha isso. Primário, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Você tem que fazer o primeiro grau. É fazendo o primeiro grau que você vai conquistar, então, o êxito, o sucesso. Aí você vai ser feliz. Vai o Ramon, correndo atrás lá, então, de queimar as etapas lá do primeiro grau, e o Ramon, então, atinge. O Ramon não estava plenamente feliz com a conclusão do primeiro grau. Ramon, você tem que fazer o segundo grau. Eu fiz. Não alcancei a plenitude da felicidade. Não me contaram que tinha que fazer mais alguma coisa. Mas eu mergulhei de cabeça e fiz. Primeiro, segundo grau. Ramon, agora você tem que fazer um vestibular. Você vai ter que fazer uma faculdade. Você vai ter que fazer um terceiro grau. É fazendo o terceiro grau que você vai atingir a felicidade. Que você vai ter êxito. Então, Ramon faz o vestibular. Passa. Aí o Ramon vai, então, faz o terceiro grau. Concluí. E aí? Antes você era estudante, Ramon, agora você é um desempregado. Se alguém perguntar, você saiu da faculdade, você é um desempregado. Você tem que caçar uma profissão. Você tem que ou prestar um concurso público, ou advogar. Você tem que fazer alguma coisa. Aí o Ramon, então, eu tenho que fazer alguma coisa? Então o Ramon vai, começa a advogar. Ramon, você precisa de fazer mais alguma coisa. Só essa advocacia sua não está resolvendo o problema. Você não está ganhando nada. Aí o Ramon, então, vai e faz, está até aí no quadro, faz um concurso para delegado de polícia. Aí o Ramon passou, começou, o Ramon, aí já estava até mais maduro um pouquinho, o Ramon entendeu que, poxa, não é isso que eu queria, eu não estou feliz. Preciso fazer mais alguma coisa, então. Se eu não estou feliz, é porque eu não alcancei o êxito que eu esperava. Então, aí o Ramon fez o concurso para promotor de justiça. Trabalhei um certo tempo, etc. Ramon, por que você não é juiz? Aí uns aí perguntavam, isso aqui é só, não é nenhum demérito, aqui pode ter promotor de justiça, não é nenhum demérito, não é nada não, é só uma experiência que eu estou contando para vocês, porque me deram um tema aqui para falar de acordo, eu tenho que explicar alguma coisinha, então, para chegar nos acordos. Ramon, o promotor é o auxiliar do juiz? Eu falei, bom, então, eu preciso ser juiz. Aí vai o Ramon correr atrás para ser juiz. Enfim. E aí o Ramon, poxa, o Ramon também precisa dar aula. Mas para dar aula precisa de preencher esse e aquele requisito. Aí o Ramon foi percebendo que o êxito, a felicidade, ela se alcança por degraus. Nós vamos alcançando as coisas e vamos atrás de algo mais. Até porque a vida é sempre uma atividade objetivada. Não existe assim um êxito pleno. Existem degraus de felicidade, por exemplo. Mas aí o Aristóteles falou depois, que vida que vale a pena ser vivida? Aí, Aristóteles disse, é aquela vida que tenha uma ação excelente. O sujeito deve ter uma conduta impecável.
ele deve agir de modo que ele conquiste as coisas de forma perfeita. O ser humano deve primar pela ação excelente. Acontece que a ação excelente, ela produz coisas boas e produz coisas ruins. Querem ver? A técnica. Ao mesmo tempo que ela nos proporciona, inclusive, o fato de eu estar falando aqui, e isso aí sendo absorvido, filmado, para ser difundido, enquanto eu estou falando, o meu amigo Nilo está aqui com o Zap, está enxergando tudo que está acontecendo pelo mundo afora, num raio de segundo. Mas, por outro lado, nós podemos ver a ação excelente produzindo, por exemplo, a bomba atômica. Só o arsenal atômico da Rússia parte a Terra em 70 vezes. Nós estamos vendo agora um conflito, e aí precisa de acordo. Nós estamos vendo agora um conflito que pode ocasionar, assim, algo trágico para a humanidade, envolvendo a Coreia do Norte. Então, ao mesmo tempo que a ação excelente produz coisas fantásticas, ela também produz coisas desastrosas. Nós temos que ter sabedoria, prudência para usar essas coisas. Aí mais tarde, um pouquinho, mais tarde não, nós temos um exemplo também deixado, e aí já não é Platão, não é Aristóteles, é Jesus Cristo. A vida que vale a pena ser vivida, exitosa, é aquela vida em que nós vamos servir ao outro. Nós mesmos somos servidores públicos. A nossa missão é a missão de servir. Aí um aluno lá na sala, professor, mas o que eu ganho em servir o outro? Ele vai ser beneficiado e eu? O que eu levo nisso? Aí eu disse para ele o seguinte: quando nós servimos ao outro, nós melhoramos o outro, nós construímos o outro. Mas isso aí não quer dizer que nós tenhamos que nos empobrecer. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Nós temos que nos enriquecer para podermos contribuir para o próximo. Então, esse é o exemplo dado pelo maior dos filósofos, dos pensadores, que é Jesus Cristo. Engrandecemos, servimos ao outro. Aí o Hegel complementa: nós existimos em face do outro, por isso que o outro tem que ser melhor. O Senhor não existe em face do escravo. Essa é a lição do Hegel. Aí, dentro de uma ideia das ciências exatas, por exemplo, nós podemos trabalhar aí com Newton, nós podemos trabalhar com Spinoza. Que vida que vale a pena ser feliz? Que vida que vale a pena ser vivida para ser feliz, para se ter êxito? A vida da energia. Energia potência. Essa é a vida que nós temos que viver. A cada minuto, com dinamismo, com força. Ocorre que essa potência toda que nós temos, a exemplo do Nilo agora, mais tarde, isso é próprio, não só o Nilo, todos nós, não vamos ter essa força, esse vigor, porque nós também envelhecemos. Então, dentro desse contexto, nós temos que compreender que a sabedoria é um adjetivo, é um dado que não pode ser abdicado. Aí nós vamos perceber o seguinte, que a vida nos proporciona encontros inéditos. Então nós temos que ter sabedoria para enfrentá-los.
Aí vem mais tarde o Rousseau e fala, qual é a vida que vale a pena ser vivida? A vida de liberdade. O que é a liberdade? A liberdade pressupõe convivência, porque nós vivemos em sociedade. Não é só viver, é conviver. Então, pessoal, para eu falar de acordo, que é uma das opções de vida que vai nos proporcionar momentos de êxito, eu tenho que dizer que a vida que vale a pena ser vivida é uma vida que tenha ação excelente, é uma vida que tenha sabedoria, é uma vida que tenha energia, é uma vida que você vá servir ao outro, é uma vida que tenha liberdade. Então, nós dependemos de todo esse somatório para que nós possamos ter, então, essa vida feliz. E um detalhezinho, amor. Não adianta vocês tentarem levar adiante um trabalho para alcançar sucesso na seara dos precatórios sem que vocês apontem todos esses ingredientes. Amor, ação excelente, liberdade, prudência, sabedoria, ideia de servir o outro. Aí sim, é possível levar adiante esse trabalho de precatórios com uma certeza. Não esperem jamais a felicidade, porque a felicidade não está para a vida, a felicidade está na vida. Então, isso é um marco fundamental. Mas para que vocês possam, então, trabalhar com acordos em precatórios, eu registrei alguns detalhezinhos aí, que eu vou passando. É lógico que são duas coisas até importantes de se dizer, duas coisas alinhadas com a razão teórica e com a razão prática. O que fazer, né? Como eu devo fazer? Isso faz parte dos acordos. Eu diria para vocês também que isso é muito importante, analisar, que todo o ramo da ciência é composto de essências. Por exemplo, lá na economia nós temos o ter, o não ter, isso aí que faz a essência da economia. Lá na política, o poder, o não poder. Lá na informática, isso aqui que nós estamos mexendo, nós temos aí o código binário, a armazenagem, a memória. O ser humano, nós temos também essência, nós temos homem, nós temos mulher. O direito, nós temos também o código binário. O código binário do direito é o legal e o ilegal. Por exemplo, eu não posso fazer acordos imprecatórios. Isso seria ilegal? Eu posso fazer acordos imprecatórios porque é legal. Se é ilegal, eu não posso fazer. Então, o lícito e o ilícito. O interessante do direito é que ele também produz conflitos. Tem um pensador aqui que trabalhou muito isso, ele é até da terra do Eduardo. Então, ele desenvolveu teorias lá da autopoese, é o Guerra Filho, né? Autopoese, Luiz Guerra Filho. Ele trabalhou muito isso, ele trouxe isso de um justo filósofo alemão. Então, vejam bem, aqui mesmo no campo dos precatórios. No campo dos precatórios, o que ocorria? Lá pelos idos de 2009, foi promulgada uma emenda constitucional. Foi muito criticada na época, essa emenda. Às vezes, a crítica era até por... lógico que nós temos alguns interesses por trás das críticas, e a gente não pode deixar de enxergar isso,
mas foi, então, uma emenda que nasceu e que ela foi muito criticada, porque rotulada como a emenda do calote. A emenda do calote nos precatórios. Mas essa emenda, ela surgiu, e é lógico que ela precisava de algum complemento, precisava de alguma regulamentação, mas ela surgiu assim e ela ajudou demais os tribunais a melhorar nessa gestão de precatórios. Aí o Conselho Nacional de Justiça fez uma regulamentação, uma resolução, e essa resolução também permitiu que houvesse assim uma organização nesse setor de precatórios. E com isso aí, aquilo que não era bom ganhou uma melhoria. Essa emenda, ela surgiu, melhorou muito, mas fez também gerar alguns conflitos. Num balanço, os prós e contras, os prós eram mais do que os contras. Isso é um caso de autopoiese, por exemplo. Depois, o próprio Supremo Tribunal Federal, a pedido da OAB, reconheceu a inconstitucionalidade dessa emenda, aí foi o caos. Aí foi o caos. Porque a emenda estava funcionando de uma forma espetacular. Estava muito bom os resultados da emenda, em todos os estados. São Paulo, que é o maior devedor de precatório, a emenda estava funcionando muito bem lá. Bom, aí o Supremo Tribunal Federal, isso já foi dito, eu não vou ficar muito explorando esses dados técnicos, reconheceu que essa emenda não prestava, ela era inconstitucional. Depois a OAB assustou com aquilo, e agora, como é que vai ser o pagamento dos precatórios? Voltava-se à época de 1988. Ou seja, tem que se pagar, mas se não se pagar, fica aí o título lá só enfeitando um quadro, mais nada. Então aí o Supremo falou, opa, vamos modular os efeitos. Vamos dar uma sobrevida, então, a essa emenda. Aí o Supremo, então, fez algo que não devia ter feito, porque legislou. Mas, de toda forma, ele fez algo que não devia ter feito, fez. Aí agora há pouco tempo, o ano passado, foi criada uma nova emenda para corrigir as besteiras. Olha a autopoiese. Agora está se falando em vir uma nova emenda ao próprio direito produzindo os seus conflitos. Isso que é autopoiese. Ao invés da norma solucionar, ela causa uma confusão terrível. Isso é autopoiese. Então, pessoal, vocês acham que isso aí vai ter um fim? Não vai. Porque o homem é falho. O homem, ele é imperfeito. Essa ideia de objetividade já caiu faz tempo. Na própria física, um pensador famoso, Thomas Kuhn, físico, lá pelos idos de 1960, lançou uma obra fantástica, uma das obras mais importantes aí do século XX, A Estrutura das Revoluções Científicas. E lá ele falava que não existe objetividade nem na matemática, nem na física, quanto mais aqui numa ciência social. Se não tem objetividade, aí nós fica essa disputa. Cada hora nós vamos procurar, olha, o que é o direito? Qual que é a interpretação disso aqui? E aí a jurisprudência também vai sair num julgado. Agora mesmo, decidiram lá que deve ter juros entre a data da elaboração de uma liquidação do precatório, a data daquele cálculo, até a data da expedição desse precatório. Mais ou menos é isso que está na ementa. Fico eu imaginando aqui. Aí a pessoa vai ter que ler o conteúdo do voto para entender melhor, porque lá fala requisição e fala expedição também. Requisição é requisição daquelas obrigações de pagamento de pequenos valores, as RPVs, e expedição aí seria algo ligado ao precatório. Acontece que tem
entendimento, tem até manuais aí, no sentido de que a expedição do precatório se dá quando o juiz emite lá da sua vara de execução aquela requisição para que o presidente do tribunal encaminhe aquilo lá para o devedor incluir aquela dívida no seu orçamento. Eu sei, no meu modo de entender, que essa atualização deve ser até dia 1º de julho, que é o dia que fecha a ordenação dos precatórios, e daí o presidente vai comunicar ao devedor lá quanto àquela existência da dívida, para que o devedor, então, inclua aquilo no orçamento. Eu sei. Mas acontece que muita gente vai ler essa emenda. Acontece que muita interpretação vai surgir. Acontece que nós não temos como amarrar essas interpretações. Acontece que muitas vezes o contexto vai fomentar que uma interpretação distorcida vire uma realidade. E essa realidade, então, ela vai imperar. Então, eu tenho que falar para vocês um pouquinho disso aqui. Texto é uma coisa, norma é outra. Texto é a escrita. Norma é o produto da escrita. Então, texto é o posto. Norma é o pressuposto. Quem cria a norma somos nós. Quem cria a norma são os aplicadores. Eles que editam o direito. Jurisdição, no meu modo de ver. O que é a jurisdição? É o direito dito. O direito permeado pelo processo, então, que nascido daquela decisão. Isso, para mim, é jurisdição. Os juízes têm que decidir a partir do direito. É o referencial. Só que, e aí entra o Thomas Kuhn, nós interpretamos qualquer coisa a partir de paradigmas. Nós não fugimos disso aí. O paradigma é aquele pressuposto, é aquela grade, é aquilo que molda o nosso olhar para o mundo. Então, as nossas tendências, as nossas inclinações, tudo influencia em uma decisão. Tudo. Porque nós somos seres mundanos, terrestres, de carne e osso, com virtudes e defeitos. Então, nós temos que ter a humildade de compreender isso. Aí, o Thomas Kuhn registrou, no interior de um paradigma, além da experimentação, dos testes, isso aqui no campo do direito, nós temos aí elementos morais, religiosos, psicológicos, ideológicos, a influência do intérprete no texto. Não dá para fugir disso. Cada um de nós é carregado, é impregnado desse mundaréu de coisas existentes. Nós aqui temos a oportunidade de fazer os nossos encontros de precatórios, e nós temos a felicidade de encontrar gestores de todos os estados, cada um com seu jeito de ser, cada um com seu matiz, cada um com a sua ideia, cada um com a sua compreensão de mundo, e nós juntamos tudo isso aí e vamos elaborando algumas conclusões. O problema todo é que muitas vezes, e é lógico, é uma zona de conforto para todos nós, nós buscamos assim uma ideia que seja objetiva, uma ideia que seja perfeita. A interpretação quanto a isso aqui é esta. Não tem como fugir. Quem não quer um confortozinho? Quem não quer uma segurança? Aí surgem certas coisas interessantes. Um navio. Onde que o navio vai estar mais seguro? Onde? Perambulando pelos mares, enfrentando tormentas? Quietinho lá no porto. Mas ele não foi feito para isso. Onde que o avião vai estar mais seguro? Quietinho lá no piso. Mas ele não foi feito para isso. Quando se firmou
quando se firmou essa objetividade, isso foi firmado em cima do positivismo. Em cima do positivismo. O positivismo ruiu. Não é que não tenha nada que não preste, tem muita coisa que preste. Só que acontece o seguinte, tem algumas teorias que eu posso dizer para vocês, por exemplo, hoje no mundo, a teoria do caos. O que é isso? Uma borboleta bate as asas aqui, pode provocar um tornado lá no Texas. O sujeito programa toda a vida, olha, o Ramon indo lá fazer o vestibular, está indo de carro lá para a universidade, bonitinho, para fazer a prova, e tal, no meio do caminho, um prego fura o pneu do carro do Ramon. Aquilo que o Ramon programou vai por água abaixo, porque o Ramon não teve condição de chegar a tempo para fazer o vestibular, teve, então, perdeu o vestibular, teve que fazer um vestibular num outro local, teve que enfrentar um monte de coisas outras, tudo diversamente daquilo que planejou. Tudo diversamente daquilo que planejou. A vida do Ramon seria uma, de repente ela passou a ser outra. Olha o caos. Olha a desordem. Então nós não temos como projetar qualquer coisa de um modo seguro, absoluto, porque exige uma relatividade imensa nos fenômenos, nos eventos que ocorrem. Tá. Pessoal, duas retas, segundo Einstein, paralelas, duas linhas paralelas, elas vão se encontrar no infinito. O Derrida falava 12 vezes 0 é 12, 13 vezes 0 é 13, então aí 12 é igual a 13. Nós temos isso aí, eu até comentava com um colega, importantíssimo para a questão dos acordos. Nós temos que entender um pouquinho das pessoas, até porque nós não vivemos, nós convivemos. A teoria aí do Eneagrama. Nós temos matizes, por exemplo, nós temos 9 matizes de pessoas, segundo estudos aí da psicologia. Nós temos, por exemplo, um perfeccionista, às vezes nós estamos diante dele. Nós temos um prestativo, às vezes nós estamos diante dele. Nós temos um bem-sucedido, às vezes nós estamos diante dele. Nós temos um individualista, nós temos um observador, um questionador, um sonhador, um confrontador, um pacifista. Isso está diante de nós. Cada um de vocês tem, seguramente, um desses perfis. Não que um pacifista seja melhor do que um perfeccionista. Todos têm virtudes, todos têm defeitos, mas nós temos que entender, inclusive, um pouquinho disso até para facilitar o nosso trabalho relacionado a acordos. Veja bem, a influência. Às vezes, chega lá na mesa o devedor não quer acordo nenhum. Não vou fazer acordo porque eu não vou pagar nada. Eu sou coronel. Aí o juiz olha aquilo. Ah, é? Vamos ver quem manda aqui. Se você vai, não vai pagar. Aí a conversa fica difícil, o diálogo fica complicado. Nós temos que entender disso. Essa obra aí é fantástica para a gente entender essa ideia do coronelismo. É uma ideia que impregna quase que o país por seu inteiro. Há uma acentuação maior em determinadas regiões. Então, o juiz tem que estar, conforme uma palavra muito usada, desapegado. Ele tem que estar com o espírito livre, o espírito aberto, o espírito tranquilo, senão ele não vai conseguir fazer acordo nenhum. Nós temos diversas compreensões do direito, eu não vou estender comentários sobre elas. Tá? Eu posso contar para vocês um pouquinho. Eu aposto muito nos acordos, nessa linha pragmática. Ainda hoje, antes de vir para cá, e eu conversei também com o nosso colega lá do Mato Grosso, ali no almoço, antes de vir para cá, um deputado ligou para mim. Ramon, tem um sequestro contra o município, lá, o município de Lajinha, o município de Minas Gerais, e acontece que vai fechar o município. Dentro de uma literalidade, eu lembro do caso, perfeito, não tem como escapar. Mas será que não existe alguma possibilidade de negociar isso aí? Vai fechar o município. E não é só um, não. Tem muitos municípios, se a gente levar ferro e fogo, nós vamos ter que fechar as portas desses municípios. Um acordo é importante? É.
Tá? Então, a linha pragmática é uma linha importantíssima para que a gente possa... Oi? Está passando, né? Então, eu vou concluir. É uma linha importantíssima para que a gente possa encampar esse trabalho na seara de precatórios. Sobre essa questão de ferro e fogo, no próprio Estados Unidos, o Bush fraudou as eleições e nem por isso ele foi afastado do cargo, ficou mantido. Minas Gerais, pessoal, só vai ficar esse retratozinho aí para vocês, até como algo que é importante para que vocês tenham ciência, é que o direito não pode ignorar uma realidade. Uma realidade, por exemplo, uma falta de recursos, não tem como. Eu não poderia deixar de falar para vocês sobre o anverso, até para que vocês possam também ter um ânimo para fazer acordos. O anverso da dívida dos precatórios. A dívida do precatório tem verso e tem o seu anverso. O verso está tudo aí. Por que existe essa dívida de precatórios? Está aí no quadro: consciência dos direitos, atrapalhados dos governantes, desordem da previdência social, planos econômicos mirabolantes, relações mal resolvidas com funcionários por pífia política agrária, orçamento sem previsão da dívida, cultura do não pagar. Aí nós temos um verso. Nós temos, então, do outro lado, o anverso. Muito dessa dívida, não é eu que estou falando, não. Isso aí foi registrado lá no Supremo Tribunal Federal, no julgamento da inconstitucionalidade da emenda 62. Muito dessa dívida é discutida. Uma quantidade enorme dela. Por exemplo, tem lá o caso das Pirambeiras, em São Paulo. Tem um caso lá no Rio Grande do Sul, em que a fazenda Sarandiba, se eu não me engano, Pirambeiras, uma fazenda lá, o valor da indenização dessa fazenda dava para comprar todas as fazendas lá do Rio Grande do Sul. Sarandi, fazenda Sarandi. Mas os acordos também, lá em Minas Gerais, por exemplo, nós conseguimos lá fazer um monte de correções, precatórios de 28 milhões, transformados em 17 mil, enfim, 5 milhões em 4 mil. Nós temos também uma dívida ativa da União e de Estados. Da União, por exemplo, 1,5 trilhão é a dívida que a União tem para cobrar dos seus devedores. Minas Gerais, hoje tem uma dívida de precatório cerca de 4 bilhões, mas tem uma dívida ativa para receber dos seus devedores, cerca de 37 bilhões. São Paulo, no ano 2012, eu peguei um dado aqui, ele tinha para receber 257 bilhões. Para receber, e devendo. São Paulo deve dever o quê, Pedro, hoje? Uns 60 bilhões, 70. Só em 2012 ele tinha quase 300 bilhões para receber. Aí eu ia falar com vocês um pouquinho, mas por causa do tempo, eu ia falar sobre os conciliadores, alguns detalhezinhos dos conciliadores, fica para uma próxima oportunidade. Nós temos aí o artigo, hoje, além da possibilidade de acordo ser uma transação, aí pode se perguntar, mas pode fazer acordo num regime geral, lá em São Paulo eles chamam de regime ordinário, em alguns outros estados também, eu prefiro chamar de regime geral e regime especial. Né? Pode-se fazer acordo no regime geral? Acordo você pode fazer em qualquer coisa, você não pode forçar alguém a receber alguma coisa que ele não quer receber dentro daquilo que ele planeja, que está lá reconhecido no título, mas fazer acordo pode. Né? E aí, no regime especial, nós temos uma dinâmica própria para que se faça esses acordos. Aí está a legislação, economias. Só os acordos entre 2010 e 2012, nós temos aí uma economia de 120 bilhões. Depois nós temos de 2012 a 2014 uma economia de 300 milhões. Nós temos de 2014 a dezembro uma economia de 200 milhões, de 50 milhões, aliás. Nós temos, agora em 2016, aí nas minhas despedidas lá do setor de precatório, nós fizemos uma economia de 200 milhões para o Estado.
e outros acordos lá em avanço, tudo dentro desse modelo do regime especial, com economias de 20 milhões, para municípios de 6, 10 milhões. Enfim, ao tal de Varginha aí, que eu ajudei muito, tem, inclusive, economias registradas. Enfim, aqui seria alguns outros detalhes, honorários contratuais, mas isso aí é aspectos técnicos, e a turma já falou muito desses assuntos aí. Numa outra oportunidade, se a gente, se Deus permitir, eu estou à disposição para conversar mais sobre esse assunto. Eu agradeço o colega aí, ele está aqui quase arrancando minha orelha, porque tem outro que vai falar. Pessoal, em síntese, muito obrigado. Eu diria, para finalizar, uma frase de Martin Luther King no seguinte sentido: se o homem, se o ser humano não tiver alguma coisa em que ele vá lutar por essa coisa, ele não está ajustado para viver. Muito obrigado. Senhores, eu disse inicialmente que seria uma gratificação ouvi-lo, desembargador Ramon, e, finalizando, já nesse final de tarde, eu diria que, Vossa Excelência, o senhor, antes de qualquer coisa, é um mestre, é um professor, né? E é bom ouvi-lo. Eu gostaria de, se tivesse disponibilidade de tempo, ficaria mais tempo para ouvi-lo. As suas explanações, confesso, foi bastante proveitosa para o enriquecimento dos nossos conhecimentos. Mas, desembargador Ramon, eu estou, em nome da escola, eu quero passar ao senhor o certificado de participação do evento. Passa a vossas mãos. Bom, eu, com essas palavras, mais uma vez agradecendo à escola pela oportunidade que está me dando, eu faço na pessoa do Dr. João Afonso, e, com isso, eu quero cumprimentar a todos, e encerrando essa nossa apresentação, a apresentação do desembargador Ramon Tasso de Oliveira, a quem, mais uma vez, agradeço.